Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Euclair e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês por que as pessoas deixam de ser católicas no Brasil, né? No Brasil. Por que as pessoas deixam de ser católicas, se tornam protestantes, evangélicos e por aí vai. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para você que já chega nesse vídeo é se inscreva no canal, assine as notificações, tá? Assine as notificações. Na descrição do vídeo você encontra um curso de teologia, pagamento único, caso você queira aprender mais. E vamos ao vídeo em si. Eu gravei um vídeo falando sobre a transmissão do texto bíblico, tá, gente? Gravei um vídeo falando sobre a transmissão, sobre o ataque que a Bíblia vem sofrendo. E aí um tapado, não vou dizer nem que foi um católico, vou dizer que foi um tapado comenta o seguinte: os protestantes adulteraram a Bíblia. E quando eu olho para esse tipo de gente, é exatamente por esse motivo que eu deixei de ser católico. Né? Não posso nem dizer que eu deixei de ser católico, se é que eu fui um dia. Frequentava a igreja, porque minha mãe forçava aí, né? Então, a minha caminhada dentro de uma igreja começou depois da fase adulta e tal, né? Fase adulta e essas coisas. Então, não posso nem dizer que um dia eu fui católico. Porém, eu posso dizer para vocês e afirmar, de todos que eu percebo que saíram da igreja católica, faltava uma coisa interessante. Eles não viam dentro da igreja católica, o qual eles frequentavam, uma questão moral muito forte. Não viam uma busca pela fé muito grande. Eram ritos e ritos e ritos. Iam na missa, levanta, senta, levanta, senta. O padre fala, dá o negócio e levanta, senta, levanta, senta. E assim, e querendo ou não, é essa imagem que quase todas as pessoas que deixam de ser católicas e passam para o protestantismo passam a perceber. Porque quando você olha pro evangélico de maneira geral, seja canela de fogo, principalmente os canelas de fogo, um salve a todos canelas de fogo, quem foi canela de fogo, comenta aqui. Quando você olha para fé pentecostal, para aquele cara que é pentecostal, o cara ele é muito ativo. Fala de cura, de milagre, o culto é muito vivo, toca-se música, rock and roll, você ouve a Oficina G3, pá, somos como naves imperiais ao serviço do nosso rei. Naves de guerra. Oh, mano, que metal nobre, maluco. Fruto sagrado, pô. Mandona de rock cristão e brincadeiras à parte. Fernandinho, há um rio que as águas são limpas. O cara ouve um troço desse, ele fica... Não estou dizendo que a igreja católica não tem essas coisas. Eles começaram com bandas assim por volta de 2010. Talvez tenha alguma coisa antes, mas fazer algum sucesso como a banda Rosas de Saron só foi fazer algum sucesso. Pelo menos eu ouvi de pessoas indicarem o som a partir de 2010. Mas tudo bem. Quando você olha para um evangélico geral, mediano, o cara ele vai falar de cura, de milagre, vai falar de Jesus, vai falar da vinda de Jesus, vai falar de texto bíblico. Eu tô falando mediano. Se você pegar 100 crentes que você conhece, eu te garanto que pelo menos 80 deles vão fazer isso. 80 deles pelo menos vão fazer isso. De 100 crentes que você conhece, você pega aí 100 crentes que você conhece de várias denominações, pelo menos uns 80 vai falar da vinda de Cristo, vão falar de Bíblia, vão contar a história bíblica, vão falar de cura, milagre e prosperidade. Não é? E vão ser muito ativos na sua fé. Em geral é assim, normalmente o que é nascido na igreja, ou aquele cara que está há muito tempo na igreja, já não é mais tão assim. Mas quando você olha para o cara que tem menos de 15 anos de igreja, normalmente ele é muito ativo, tá? Pro evangélico mediano, ele é muito ativo em geral. É muito ativo.
né? Você tem aqueles que continuam sendo bem ativos ainda depois desse período, mas em geral é isso. E quando você olha pro católico, o católico ele fala, não, eu nasci católico, vou morrer católico, minha mãe é católica, meu pai é católico, meu avô é católico, meu gato é católico, meu cachorro é católico, eu vou, pronto. Mas ele, a fé dele é morta, né? O ir para a igreja é apenas mera prática repetitiva. Não faz sentido, não é vivo. E aí pode vir algum católico reagir aqui, falar e não sei o que, dizer que é mentira. Mano, eu estou dizendo da perspectiva que eu tenho, porque eu frequento a igreja vai fazer pelo menos uns 15 anos, igrejas protestantes, final de 2010 ali, final de 2009. Vamos por 2010 que eu comecei a andar mais na igreja, mais firmemente em igrejas. Então são pelo menos 15 anos aí. É a perspectiva que eu tenho. É a perspectiva das pessoas que eu vivi. Eu não convivi com grandes intelectuais católicos, né? Não convivi. Não vi grandes padres católicos, né? Claro que existem grandes homens apaixonados pelo estudo, que conhecem de Bíblia e tal. Mas, no geral, no conviver geral das pessoas, não era isso que a gente percebe. E até hoje é assim. Nesse tempo todo, nesses meus 33 anos de vida, até hoje eu só vi 3 presencialmente, conversei, bati papo, não uma coisa que você encontra na internet, mas 3. 3 católicos que liam a Bíblia com afinco, tá? Com afinco. 3 católicos. 2 que foi numa obra grande que eu trabalhei, na Marcílio Trevisan, né? Tenho boas experiências e boas memórias de vida com eles, de experiência de trabalho. Eu era só um moleque de 19 anos de idade, na época 18 para 19 anos de idade. É por causa basicamente deles porque eu me tornei protestante também. Me ajudaram muito nessa caminhada. Católicos carismáticos. E um rapaz que eu fui no hospital, pegar alguma coisa para minha esposa, esperar ela. E tinha um cara sentado lendo a Bíblia Ave Maria, pô. Eu achei que ele era até evangélico, sentado lendo a Bíblia. Eu falei, um católico lendo a Bíblia? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. 3. Se eu te falar com quantos protestantes que falam de Bíblia, que entendem de Bíblia, que eu conheci ao longo da minha vida, mano a mano, tete a tete, são inúmeros. Então a mentalidade do estudo, da busca pelo conhecimento, ou a visão limitada que eu tenho de mundo, que eu estou limitando ao que eu vi, ao que eu presenciei, de pessoas interessadas numa busca de crescimento espiritual, dos católicos estão muito resumidos, muito, né? Dá para contar numa mão, que eu vi estudando Bíblia, que busca fé e tal, numa mão, dos meus 33 anos de vida, numa mão. Enquanto que os evangélicos não tem como, né? Não tem como contar, né? Ah, mas é porque você virou evangélico e não sei o que, você virou protestante, que não sei o que. Não, é porque você olha naturalmente. Se você olha para os sermões, em geral, dos protestantes, você vai ver um apelo à Bíblia, um apelo à busca, uma vida, um apelo ativo para uma renovação de vida, para uma mudança de vida. É claro que existem variações hoje, já tem morro, né? No Rio de Janeiro, traficante, pastor que abençoa traficante, existe isso, né? Depois eu gravo um vídeo sobre isso, se for interessante, uma análise sociológica sobre isso. Mas, então, o que acontece? Quando você olha para isso, uma pessoa que está indecisa, que não tem muito conhecimento sobre fé, ela olha para esses 2 tipos de pessoas. Ela olha para aquele católico não praticante, que não tem uma busca pela espiritualidade, que não tem uma busca pelo conhecimento. Ela olha e fala, não é isso que eu quero. Enquanto do outro lado ele vai ver uma pessoa ativa, né? Tanto que hoje é bonito ser crente. Você tem cantor aí que
né, decai um pouco as vendas de disco e tal, ele fica meio esquecido, aí ele vira crente da noite pro dia. Ô, rapaz, você tem Gustavo Lima cantando música gospel agora, né? Ele às vezes canta, faz umas cantadas de música gospel, porque, cara, hoje é um mercado muito forte. Então, hoje é bonito ser crente. E existe muita gente que se esconde atrás disso, mas não é o foco do vídeo. Eu estou trabalhando de uma perspectiva das pessoas que realmente buscam o aprimoramento da fé ou a busca pela. Então muitas vezes a pessoa ela não encontra isso nos seus companheiros católicos. E aí onde que elas vão encontrar? No meio evangélico. Certo ou errado? Você vai encontrar. Então, quando eu vejo, e aí eu volto pro comentário do vídeo que eu mencionei aqui, que o cara falou que os protestantes adulteraram a Bíblia, eu olho pra isso e falo, mano, como que um cara desse consegue ser tapado? Hã? Como é que ele consegue? É por isso que as pessoas olham e falam, mano, um cara mais estudado, ele olha e fala, mano, não dá pra ser católico. Né? Agora estão tentando fazer hoje existe uma corrente aí de apologistas, principalmente na internet, de galera que virou protestante que virou católico e tal. Estão tentando fazer uma onda, mas é tipo assim, é uma gota que volta de um oceano. É um oceano que sai da igreja católica e volta uma gota. É uma onda, um mar de gente que sai e volta uma gota e eles ficam extremamente felizes e tem que ficar feliz, né? Naturalmente. Não estou condenando, mas eu lembro de ter visto uma estatística que a igreja católica perde 1% de membros por ano, né? Assim, vem diminuindo muito o seu tamanho e eles já estão preocupados. E aí hoje já surge uma nova onda aí de pessoas querendo defender a fé católica, ser o católico, estudar. Tranquilo, é natural isso aí. Mas, enquanto que o militante, enquanto o católico não for militante pela fé, como de fato os protestantes, ou eram pelo menos, isso também posso dizer que diminuiu um pouco, porque hoje pela massificação da fé também protestante pelo Brasil, como eu disse, hoje é bonito ser crente, houve também uma distorção e uma queda de qualidade, né? Então hoje se encontram uns protestantes mais tapados do que uma porta também. Então isso era uma coisa que era comum e natural dos católicos, hoje podemos dizer que também de certa forma já faz parte dos evangélicos, né? Você tem evangélico que não sabe porcaria nenhuma e acha que sabe tudo, né? E é triste, mas eu estou olhando aqui do ponto de vista de um estudo religioso, mais sociológico, né? Então estamos fazendo essa leitura. Só que ainda assim, você vai perceber que as pessoas, elas vão continuar caminhando para o protestantismo, porque é onde eles encontram um conforto, é onde eles encontram uma busca pela fé, é onde eles encontram pessoas ainda verdadeiramente cristãs, mesmo em meio a maus testemunhos, mesmo em meio a maus testemunhos, tá? E assim vai se seguir, tá? E não adianta chorar, não adianta reclamar, não adianta falar, os protestantes adulteraram a Bíblia, mas pelo menos eles leem, né? Pelo menos eles leem, eles se focam em ler a Bíblia, eles se focam em dar estudos bíblicos, não é? Se focam em dar estudos bíblicos. Quando a gente sai um pouco disso, você vai para o meio católico, era muito raro. Você vai falar de catequese? Pra mim isso aqui lá era uma tortura, bicho. Catequese pra mim era uma tortura quando criança. Hoje, frequento a escola bíblica, acho super fascinante. E é porque o professor Euclair adulto é diferente do Euclair criança? Não! É porque, cara, por mais simples que as pessoas sejam, ainda assim elas passam alguma coisa, passam uma sacada, a estrutura, a abordagem. Na catequese? Me desculpe. Me desculpe, me perdoe, mas não, eu não via isso. Sabe?
Então, o vídeo de hoje é mais esse desabafo, porque quando eu vejo, é raro, em suma eu quero dizer isso, é raro você ver um católico de base, um católico de igreja, uma pessoa que se diz católica, ser de fato boa em Bíblia e ser de fato uma buscadora da fé. Ponto. E não é uma opinião de um cara que odeia a igreja católica. Não, eu não odeio a igreja católica. Não odeio, de fato, não odeio, eu não odeio você católico. Mas a real é que se você não tomar uma atitude de levar uma vida de piedade, que como os evangélicos, os protestantes, a qual você tanto odeia, fazem, as pessoas, seus filhos e talvez até você comece a frequentar uma igreja protestante e sem problema algum. E você tem também o caso de de uma outra pessoa que era evangélica, frequentou um tempo a igreja evangélica e ela voltou para a igreja católica. Existem esses casos, muito raros, muito raro, mas tem, eu já trombei com alguns. Só que também, quando você vai conversar com essas pessoas, elas também não tinham um fundamento muito bíblico forte, né? Talvez as pessoas elas voltam por 1001 motivos para a igreja católica, mas nunca pelo motivo bíblico, né? Talvez existam pessoas que se voltaram para a igreja católica por um motivo que encontraram na Bíblia, mas eu particularmente desconheço, né? Eu particularmente desconheço. Simples assim. Então fica aí essa reflexão. E se você seja católico ou protestante, não importa, não seja um tapado. Não seja um tapado. Tá? Não seja aquela pessoa tapada que, né, além de não ajudar em nada, ainda atrapalha as pessoas de chegarem mais próximos de Cristo. É isso, um abraço e fui.